Bem, antes de mais nada, eu gosto de avisar quando eu vou cumprimentar um grupo, em especial uma igreja como essa. Eu faço isso porque eu não sei se você já viu esse tipo de situação, onde alguém vai à frente e vai cumprimentar um grupo, e ele dá ali, por exemplo, um feliz sábado, e ali 2 ou 3 pessoas respondem a ele, porque foram todas as outras pegas de surpresa. E ali tem gente que diz, o pessoal não tomou café, alguma coisa do tipo, e aí repete, e ali outros vão respondendo a ele. Eu acho que os indivíduos são pegos de surpresa, e exatamente por isso eu não gosto de pegar ninguém de surpresa. Então eu aviso quando eu vou cumprimentar. Então quero deixar bem claro para a igreja que eu vou desejar a você um feliz sábado, e a resposta disso fica toda a seu critério a partir de agora. É agora. Feliz sábado, igreja. Ninguém foi deixado para trás. Isso é bom. Isso é bom porque quando a gente começa uma conversa, quando você fala com alguém, você, por exemplo, dá ali um feliz sábado e alguém te responde, você já entende qual é o nível da conversa. Você já entende se o indivíduo está feliz, se está triste, se está animado, se você vai ter que conversar com ele para auxiliá-lo ou simplesmente para comemorar alguma coisa. Você entende. E é isso que a gente começa nessa manhã, uma conversa. Mas para que a gente faça essa conversa da melhor maneira possível, eu vou me apresentar porque assim você já sabe um pouquinho com quem você está falando. Bem, como foi falado aqui, meu nome é Esdras Cavalcante. Atualmente, profissionalmente, eu trabalho ali na associação, eu sou responsável pelo departamento jurídico, sou advogado da Igreja Adventista, aqui para a região do Ceará, e de maneira mais ativa na igreja, eu pertenço e faço parte ali da Igreja Central, onde sou ancião, inclusive você viu que recebi até a bênção da oração nessa manhã aqui também. Fiquei esperando a sacola, mas não veio a sacola. Tudo bem, cada igreja com seus anciãos, eu entendi perfeitamente. Brincadeiras à parte, fiquei feliz de fazer parte desse momento também, de receber a bênção ali do grupo de anciãos. Fico feliz de estar aqui, ver aqui alguns rostos de bons amigos, é sempre bom a gente estar junto, para a gente partilhar um pouquinho da palavra de Deus. Antes da gente falar sobre a palavra de Deus e outros aspectos aqui, eu quero mais uma vez fazer uma oração contigo, uma oração simples e rápida. Mas o que eu vou pedir é para que Deus auxilie a mim e a você. A mim, para que Ele supere as minhas imperfeições, abra o nosso coração e assim a mensagem dEle, não a minha, chegue no teu coração. Por você, para que Deus possa superar as tuas imperfeições e assim a mensagem dEle possa chegar também dentro do teu coração. Não deixe que esse indivíduo atrapalhe a mensagem de Deus para você hoje. Então, qualquer imperfeição que seja, a gente vai pedir para que o Papai do Céu possa superar. Vamos fazer essa oração? Assim como você está. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de conversar contigo nessa manhã. Conversamos através das músicas, das palavras, do estudo da lição. E agora, Senhor, nós te pedimos que possa ser conosco diante das nossas necessidades. Conversa conosco, supera, Senhor. Sobrepõe as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. E faz com que exclusivamente a tua palavra possa entrar nesse coração que se abre para ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim eu fico muito mais tranquilo, porque eu tiro a responsabilidade de todas as minhas imperfeições e a gente consegue conversar de maneira mais aberta. Pois bem, quando o pastor me convidou para estar com vocês nessa manhã e falar sobre a Bíblia, evidentemente, um sermão, não gosto muito da palavra sermão, me lembra muito meu pai brigando comigo. A mensagem, a conversa que a gente vai ter. Eu fiquei pensando no que a gente poderia conversar. E atualmente, isso inclusive completa a minha apresentação, isso faz parte muito da minha vida. Bem, eu sou casado com a Ábida, e a Ábida, recentemente, há 20 e poucos dias, deu à luz a uma criança que é uma coisa linda, minha filha, chamada Esther. Mas é linda mesmo, eu fiquei impressionado. Eu falava com alguns amigos, olha, se a bebê nascer bonita, vocês vão ver muitas fotos dela. Se não, aí daqui a pouco a gente espera para começar a postar. O fato é que ela é muito linda. Eu fiquei impressionado, porque de um lado da família, da Esther, estou eu. E eu fiquei impressionado como é que ela veio tão bonita. Mas puxou muito a mãe. E era a oração que eu fazia, isso é literal. Todas as vezes que a gente ia dormir, eu pedia, Senhor, que venha a cara da mãe. E Papai do Céu é impressionante como que Ele obedece a gente, ou como que Ele nos auxilia. Obedece não, mas como Ele se envolve com a gente e vê uma criança linda, com o nome de Esther. E como tudo que acontece na minha vida recentemente se envolve com a Esther, ela ocupa 24 horas do meu pensamento, inclusive de noite, de madrugada, vocês sabem bem, é uma criança de 20 e poucos dias, mas ela é boazinha. Duas vezes, uma vez no dia, ou na noite, que ela me acorda ali para ter uma conversa com ela, trocar alguma fralda, coisa do tipo. O fato é que eu estou totalmente envolvido com a Esther. E quando eu fui pensar nesse nome, inclusive durante a gestação, o nome poderia ser Melissa,
alguns outros nomes como esse daí. Mas durante a gestação a gente pensou no nome Esther. E quando a gente gostou do nome Esther e escolheu o que seria o nome Esther, confesso que ainda não tinha estudado a fundo a história de Esther. A gente conhece, a historinha das crianças fala sobre Esther, enfim. E eu fui me aprofundar um pouco mais e conhecer, entender um pouco mais sobre a história de Esther. E eu fiquei impressionado com a riqueza de detalhes que existe na história de Esther. Mas para que você não fique muito curioso sobre a minha princesinha, eu trouxe aqui, para quem conseguir ver, dá para ver aí? Essa é a minha Esther. Inclusive está até de coroa, para quem conseguir ver, para lembrar da rainha Esther que a gente vai conversar. Por que eu estou mostrando isso? Porque pai é assim. Pai recente é assim. Eu não sou o indivíduo que vive conversando. Por exemplo, eu entro num elevador e eu fico ali meio quieto, não saio puxando assunto. Hoje em dia eu sou um indivíduo que do SS até o 13º eu já mostrei pelo menos 3 fotos da Esther. Um pai orgulhoso, que tudo que ele fala é sobre a Esther. Por que eu mostrei essa foto? Só porque agora eu sou assim. Esquece isso e vamos falar sobre a Esther da Bíblia. Inclusive fiquei sabendo que quem estava tocando violão aqui também tem o nome de Esther. Esther, eu toco violão, eu quero muito que a minha Esther também toque. Sem pressão sobre a minha Esther, mas se ela tocar eu vou ficar bem feliz. Inclusive segunda-feira é aniversário da Esther, isso é o que dá. Se você fica do lado de uma mãe ou de um pai, você só fala sobre filhos, e eu estou entendendo isso muito mais agora. Passada essa introdução, vamos falar sobre a Esther. Bem, a Esther tem uma história muito interessante, que vai estar no livro de Esther. Muito bem, estão me acompanhando. O livro de Esther, ele fala sobre essa pessoa, mas ela não fala exclusivamente sobre essa pessoa. Você vai perceber que durante o desenvolvimento dessa história, vários outros personagens vão surgir. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho quem era a própria Esther. Para isso, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 7. Ali você começa a entender que, além de Esther, existem outros indivíduos, e aqui a gente começa a falar sobre alguns desses indivíduos. A gente começa ali, então, o livro de Esther, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 7, você tem pelo menos mais 3 outros personagens aqui. Começa dizendo o seguinte: ora, na cidade de Susã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, ou algumas traduções vai dizer Mardoqueu. Me permita, inclusive, falar em algum momento Mordecai, Mardoqueu, é o mesmo indivíduo. Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que era transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther. Inclusive, a título de conhecimento, Esther é o nome persa. Hadassa é o nome hebraico da mesma pessoa, a mesma Esther. Então, quando a gente fala Hadassa ou Hadassa, nós estamos falando também de Esther. Inclusive, o nome Esther quer dizer estrela, exuberante, repleta de luz. Não à toa, gostei desse nome, vocês viram pela foto, estrela, exuberante, repleta de luz. Vou me poupar a falar um pouco menos sobre a minha Esther. Mas Esther quer dizer isso, enquanto que Hadassa, na verdade, é uma planta. Hadassa é uma espécie de arbusto que tem ali umas florezinhas brancas. É muito comum ali na Europa e no norte da África. Pois bem, volta para o texto, e aí você vai ver que havia transportado para a Babilônia, versículo 7. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio. Então ele era primo. Algumas pessoas dizem, era o tio de Esther. Não era, ele é primo. Pois bem, seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Muito bem. Então aí a gente já conheceu quem? Esther, a gente conheceu um pouquinho sobre Mordecai. Pois bem, de maneira resumida, você viu aí um pouquinho sobre o nome da Esther, brilhante e tudo mais. Mas de maneira resumida, quando a gente olha para Esther, nesse momento, iniciando a sua vida, você não vê um aspecto tão positivo. A única coisa, na verdade, que sobra para Esther, dentro disso tudo, é que ela era muito bonita. Era a formosura. Porque, de resto, a gente pode dizer que Esther era órfã, ok? Esther era pobre. Esther era mulher, Esther era de uma origem marginalizada, porque ela era serva de um povo que se tornou servo.
ela era de um povo que foi dominado por um povo que foi dominado. A gente está falando sobre os persas que dominaram a Babilônia, que dominava o povo de Deus, percebe? Origem totalmente marginalizada. Mulher, naquele tempo, deveria ser submissa a qualquer homem que fosse. Além disso, submissa primeiramente ao seu esposo, e além disso, submissa ao próprio rei. Essa era Esther. Não é um panorama muito bonito para Esther, ou dos melhores, de onde ela vem e qual é a sua origem. Mas essa é Esther pintada no início da nossa história. Pois bem, passa o tempo e aí você vai entender que existe uma outra pessoa. Uma outra, agora essa, com um status muito bonito, Vasti. Quem era Vasti? Vasti era a rainha, era a esposa de Assuero. Além disso, alguns historiadores entendem, inclusive teólogos, que ela seria uma bisneta daquele rei já citado anteriormente, Nabucodonosor. Então, dentro dessa conciliação de realeza, Vasti, da Babilônia, se une a Assuero, persa, e assim existe um status diferente de Vasti. Vasti, ela não era uma plebeia que foi colocada como rainha para Assuero. Não, ela tinha uma linhagem, muito provavelmente tinha uma linhagem real, inclusive como sendo a bisneta do próprio Nabucodonosor. Então, por aí você já tira que Vasti é um tanto que diferente. E aí você conhece a história, chega um momento em que o rei, querendo mostrar tudo o que ele tinha, ele conversa com todos os indivíduos, chama os líderes de todas as províncias que ele tinha, inclusive Assuero, ele tinha ou Xerxes, é o mesmo indivíduo, Assuero e Xerxes primeiro vai ser o mesmo indivíduo, a diferença é que um é o nome grego, o outro é o nome persa, e esse indivíduo, ele detinha um grande reino, que abrangia uma área muito grande, e ele queria mostrar tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, e agora ele faz uma festa para mostrar isso. Diante de todos aqueles indivíduos, tomando em taças diferenciadas de ouro, ele começa a mostrar a sua riqueza, e passado os dias, já tomando bastante vinho, que ele queria mostrar que o vinho dele era o melhor que tinha também, ele, já passado todo esse período, a gente conhece a história, movido por alguns de seus sábios amigos ali, vem a ideia para que a Vasti, a sua rainha, o servisse. Na verdade, ela faria ali uma apresentação diante de todos esses indivíduos usando a coroa real. E alguns entendem que esse fato é que ela usaria exclusivamente a coroa real. A ideia de mostrar a beleza de Vasti é que, de fato, a única coisa que ela usaria seria a coroa real. Vasti, sabendo que o rei já estava muito alegre pelo vinho, ou seja, bêbado, ela entende que não é o momento de cumprir com a vontade do rei. Não ia se expor a um ridículo como aquele. E ela não atende o pedido do rei. Isso quer dizer vários aspectos. Primeiro, ela desobedece o rei porque ele era homem e ela era mulher. E a partir desse momento, ela desobedece um homem. Mais do que isso, ela desobedece ao rei que era o seu esposo. E ela desobedece um homem e seu esposo. Segunda desobediência, mais do que isso, como súdita, ela desobedece o seu rei. 3 vezes. Os indivíduos ficam preocupados. Olha, não dá para a gente manter um comportamento como esse. Logo, as princesas vão começar a desobedecer também os homens, os seus maridos, e agora as mulheres vão tomar isso daí, e não pode ficar assim. Alguma coisa tem que acontecer com Vasti. E assim, ela é destituída. Ela não é mais rainha. A partir de então, abre-se o espaço para uma nova rainha. Não imagine que as coisas acontecem muito rápido, não. Algo em torno de 3 a 4 anos se passa para que então o rei se lembre do que aconteceu e vá atrás de uma nova rainha. E essa nova rainha passa por um processo, inclusive há quem diga que mais ou menos 1.400 concorrentes estiveram na presença do rei para que ele pudesse então escolher apenas uma. E quando você olha no capítulo 2, versículo 17, você vai ver que o rei, Assuero, olha para Esther e ele ama a Esther. A vida de Esther mudou. Mordecai, ou Mardoqueu, sabendo do que estava por acontecer, que uma nova rainha seria escolhida, sabendo da formosura da sua prima ali, da Esther, ele diz, olha, vou colocar Esther nesse concurso público bem disputado. Vou colocar nesse concurso, e pelos atributos dela, ela é escolhida. Ótimo. O plano de Deus
alcançou o seu ápice dentro da vida de Esté, a gente pode imaginar. Porque era uma pessoa órfã, marginalizada, pobre, tinha diversas dificuldades, mas agora, olha onde Deus colocou Esté. Ela saiu dessa primeira característica para uma característica totalmente diferente. Ela agora se torna a rainha de todo aquele povo. Percebe? Que coisa maravilhosa que Deus faz por Esté nesse momento. E a partir do capítulo 2, versículo 17, você vai ver Esté exatamente dentro desse status. E agora ela passa a ter as suas servas, ela passa a ter diversos outros ambientes. E aqui o versículo 17 diz assim: o rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Ok. Dá uma paradinha nisso daqui, porque existem mais dois indivíduos que precisam entrar nessa história. Na verdade, um que precisa entrar nessa história. O primeiro você já conhece, Mardoqueu. O segundo é Amã. Amã. Eu vou falar um pouquinho mais sobre Amã já já. Mas esses dois indivíduos, eles aparecem na história para o rei mais ou menos no mesmo momento. Por quê? Mardoqueu, que andava ali próximo ao palácio, ele descobre um plano de traição para contra o rei. E a partir desse momento, descobrindo esse plano, ele fala sobre isso. E agora, aqueles indivíduos, dois indivíduos que estavam tramando contra o rei, eles são mortos e ele salva a vida do rei. A partir disso, o rei começa a colocar algumas práticas para chegar perto dele, e ele coloca um indivíduo mais próximo a ele e acima de todos os outros. Que indivíduo é esse? Amã. Então, por conta de uma ação de Mardoqueu, ou Mordecai, Amã é promovido para esse cargo. Esses indivíduos, eles poderiam ser grandes amigos. Afinal de contas, a atuação de um envolve-se com a atuação do outro, e o status de um está dependente do outro. Mas quando você vê o relato bíblico, você vai perceber que não é isso que acontece. Na verdade, esses dois indivíduos se tornam verdadeiros inimigos. E a pergunta é, por quê? Tem um fator, que eu vou começar, e a Bíblia fala, e tem um segundo também, que a Bíblia não diretamente no livro de Esté fala sobre isso. O primeiro é que mesmo Amã, estando dentro desse status diferente, onde os outros líderes precisavam honrar a ele, Mardoqueu, ou Mordecai, ele não se curva diante desse indivíduo. Primeira pergunta: existe algo na lei mosaica que diga que um servo de Deus não poderia se curvar diante de outro indivíduo? Não. E por que ele não se curva diante desse indivíduo? Pressupõe que ele se curvava diante do rei, reconhecia uma autoridade. Agora existe um outro indivíduo e ele não se curva. Para a gente entender o que acontece aqui, você precisa entender quem era esse tal Amã. E no capítulo 3, a partir do versículo 1, você vai entender quem é esse indivíduo Amã, e a gente começa a entender um pouquinho do contexto histórico. No capítulo 3 de Esté, no versículo 1, vai dizer o seguinte: depois destas coisas, o momento da traição e toda essa situação que acontece, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita. Algumas outras traduções vai dizer filho de Agag, ou descendente de Agag, e a gente vai chegar em Agag. E o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então Amã é filho de Amedata, filho de Agag, ou descendente de Agag. E agora a pergunta: quem era Agag? Para entender Agag, mais um personagem, a gente precisa voltar para o tempo de Saul. Pouco antes de Saul ser destituído do seu cargo como rei e ser substituído por Davi, Saul, ele tem uma peleja com um povo, os amalequitas, instruído por Deus. Então Deus diz assim: olha, eu me lembrei que certo povo, os amalequitas, quando o meu povo subia do Egito, foi contra o meu povo, e agora, por me lembrar disso, eu preciso que esse povo seja destruído. Os amalequitas devem ser destruídos de maneira completa. Não será deixado mulher, criança, homem velho ou novo, nada. Inclusive as suas posses: vaca, bezerro, bode, jumento, camelo, tudo será dizimado. Deus queria apagar da face da terra esse povo dos amalequitas. Ok, esses eram os amalequitas, o povo inimigo de Deus. Quando a gente volta para a história, a gente entende que Amã
e Mardoqueu tinham uma peleja, além daquelas situações que eles tinham, mas também algo histórico entre o povo de Deus e aquele povo que Amã representava. Saul vai para essa guerra, e ali ele derrota os amalequitas, e começa a destruir a todos. Contudo, Saul e o povo perdoam o rei. Que rei é esse? Agag. Perdoa esse rei e o traz com vida. E mais do que isso, traz ali o que eles acharam de melhor. Então, o melhor boi, a melhor oferenda que eles conseguissem, o melhor sacrifício que eles conseguissem, eles trazem para sacrificar para Deus. Mas a ordem de Deus qual foi? Destrua tudo. A pergunta é, por que não destruíram? Porque Saul não obedece a Deus. Eu começo a entender que Saul olhava para aquela guerra e pensava que a guerra era dele. Ele pensava que ele estava vingando alguma coisa por ele mesmo. Ele pensava que aquela peleja que ele estava indo era dele. Mais do que isso, me parece que Saul imagina que a vitória em si também foi dele. Quando você vai para o livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 12, diz assim, isso após essa derrota e toda essa situação que aconteceu ali com Agag. No versículo 12, isso é Samuel. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Ou seja, o mais cedo possível, depois da batalha, ele foi encontrar-se com Saul. E anunciou-se a Samuel. Disseram a Samuel o seguinte, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, um poste. Poste era muito conhecido, poste ídolo, era uma forma de engrandecer a um deus, por exemplo, e ele ser adorado. Se levantava ali, a Deus Aserá, um poste a Deus Aserá, um poste ao Deus Baal, e ali aquele indivíduo seria adorado. Quando Saul levanta um poste para ele mesmo, depois daquela batalha, ele está dizendo, olha só o que eu fiz, olha a vitória que nós tivemos por minha culpa. Ele esquece de quem é a batalha, ele esquece de quem é a vitória, ele é desobediente. E por causa dessa desobediência, ele salva e ele livra Agag. Samuel conversa com ele, mostra que estava tudo errado e tal, ele até se arrepende, mas existe aqui no versículo 23, ainda do capítulo 15, diz o seguinte, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu, Samuel falando para Saul, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele perde o trono nesse momento, não é destituído nesse momento, mas Deus não o abençoa mais como rei de Israel. E aí a gente sabe a história, ele é substituído por Davi. Percebe? Agag não foi poupado por Saul, mas Samuel o destroça na frente de vários indivíduos que estavam ali, inclusive, oferecendo aqueles sacrifícios para Deus. E é interessante porque ele diz assim, versículo 22, porém Saul disse, Samuel disse, essa é uma mensagem que a gente até conhece, é uma passagem que a gente conhece, mas diz assim, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Algumas traduções, tem o Senhor prazer em gordura, ou o aroma de gorduras queimadas? Não. E ele continua, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor do que o sacrifício. Obedecer é o maior sacrifício que o ser humano pode fazer dentro da sua relação com Deus. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus não está se impressionando com os sacrifícios que podemos fazer, mais do que isso, Ele está observando e ansioso pelo obedecer. Talvez, por Agag ter sido livrado, ou o povo ter livrado alguns indivíduos ali dos amalequitas, é que a gente tem a história de Esther, ou pelo menos esses aspectos, porque Amã, ele era um descendente de Agag. Se o povo fosse totalmente destruído,
não teríamos a situação do povo de Deus tendo a possibilidade de ser completamente dizimado. Bem, está aí a situação e o motivo porque a revolta de Amã não é simplesmente contra Mardoqueu. A revolta de Amã é contra o povo, porque existia uma relação histórica de peleja entre eles. Tanto é que, se você observar o decreto, você vai perceber que o decreto diz que o povo de Deus seria destruído. Homem, mulher, velhos, novos, crianças, o que quer que fosse, e seus bens seriam saqueados. Esse era o direito que existia sobre o decreto que é colocado. Percebe alguma semelhança com o que aconteceu muito antes na história? Aproximadamente 500 anos, inclusive, provavelmente separa um momento do outro. O fato é que existe uma peleja entre o povo de Deus e um outro povo. E no meio disso estão os servos de Deus. Saul agiu como nós acabamos de ver. E Esther. A partir do capítulo 3, você vê essa peleja toda, e no capítulo 4 você vai entender, e agora Esther, ela é tentada por diversos momentos a seguir, ou a deixar de seguir o plano de Deus. Por que eu digo isso? Início do capítulo 4, na verdade um pouquinho mais à frente, Esther capítulo 4, versículo 14, nos diz o seguinte: porque se de todo calares agora, isso é Mardoqueu falando com Esther, ele já tinha apresentado a situação, o decreto, como eu acabei de falar, de que o povo de Deus seria dizimado, e ali todos os indivíduos, qualquer outro indivíduo, tinha o direito de matar o povo de Deus e tomar as suas posses. Detalhe sobre isso. Por que o decreto é assim? Tem o contexto histórico. Segundo, provavelmente o próprio Amã tinha o interesse de ferir a Mardoqueu exatamente dessa forma. Se eu posso matar qualquer indivíduo, vou poder matar este também. Pois bem, segue o texto. Versículo 14. Voltando. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Eu gosto muito desse pensamento. Mardoqueu falando com Esther e diz: olha, você tem a possibilidade de agir, de fazer alguma coisa. Pouco antes, Esther tinha falado com Mardoqueu e disse o seguinte: olha, se eu for à presença do rei, e há mais ou menos um mês ele não me chama à presença dele, se eu for do nada à presença do rei, desde aquele episódio da traição, a lei era, se aparece na frente do rei e ele levanta o cetro, ele permite a presença daquele indivíduo. Se ele não levanta o cetro, não é simplesmente volte, é morra. Porque se veio sem ser chamado, é um traidor. Se o rei entendesse que aquele indivíduo era um traidor, pronto, finalizou ali. Tudo que Deus tinha feito para que Esther chegasse onde chegou, seria completamente derrubado se ela levasse à frente aquele plano que a princípio parecia loucura. Tudo que Deus fez, e percebe como isso se aplica em alguns momentos dentro da nossa vida? Já parou para pensar? Sabe aquele trabalho que você tanto procurava, que você tanto queria, e Deus te deu a graça de alcançar? Aquele vestibular complicado, uma concorrência alta, 1.400 para 1 a vaga, e Deus te colocou lá dentro. Agora surge alguma dificuldade, algum princípio de Deus que você precisa superar ou corromper para que você se mantenha ali. E a desculpa que muitas vezes nós usamos é dizendo o seguinte: olha, mas se Deus me trouxe até aqui, então é porque essa situação precisa ser contornada. E a gente começa a barganhar com Deus através do nosso pensamento. Poxa, mas se Deus me colocou nesse lugar, nesse trabalho, é por causa de algumas horazinhas ali, na sexta-feira, num sábado de manhã, coisa rápida. Mas se Deus me colocou aqui nessa faculdade, será que é só por causa de, não sei, uma alimentação, alguma coisa diferente que eu não posso fazer? Será que eu tenho que estar constantemente envolvido com essas... Não, mas Deus me colocou aqui, tem uma justificativa para que eu possa alterar esse princípio. Percebe como a gente costuma barganhar com Deus?
E nesse momento, Esté começa a fazer isso, e ela leva uma puxada de orelha de Mardoqueu, que diz assim: olha, se você não quiser, tudo bem. Deus tem um plano para salvar o seu povo. Ela escuta isso, e Esté fala uma das frases mais bonitas da Bíblia. Continua, versículo 16, a resposta de Esté. Ela diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Vem a frase: se perecer, pereci. Lembra de Saul? Saul pensou que a batalha era dele. Pensou que a vitória era dele. Esté começa indo para a batalha, tendo a certeza de que a guerra não é dela. Automaticamente, a vitória também não seria. Sabe, é muito interessante a maneira com que a palavra de Deus nos mostra como que 2 momentos, ligados por um fator histórico, têm dois aspectos diferentes. Saul puxa para si toda a responsabilidade, inclusive a da batalha, e se admira com a vitória. Esté deixa com Deus: Senhor, se perecer, pereci, mas que seja feito o teu plano. Sabe qual é o sacrifício de Esté? Obediência. Independente do pedido que parecia loucura, independente de estar perdendo tudo que Deus conquistou para ela, não. Esté se envolve com a vontade de Deus. Isso é lindo. Precisamos manter o plano de Deus. Agora a gente pula para o capítulo 7, a partir do versículo 2, e diz assim: no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esté. Isso é o rei, Assuero, falando. Para a gente contextualizar, Esté vai diante do rei, se apresenta ali no palácio, ele levanta o cetro, ela é aceita por ele, o perigo de morrer passou, e agora ela começa a conversar com o rei. O rei diz: olha, o que você quer, Esté? Ele se envolve tanto que ele diz: olha, se você quiser, metade do reino será seu. Eu fico pensando se eu estivesse no lugar dela, porque o plano já era sabido. O plano era, ela convidaria o rei para um jantar, e ali apresentaria a situação onde a vida dela estava em perigo. Esse é o plano. Mas nesse momento, parece que uma mensagem divina surge. Porque o rei dá uma outra opção, uma possibilidade muito boa. Metade do reino. Metade do reino era muita coisa. E eu fiquei pensando sobre isso. Sabe, metade do reino é suficiente para eu pegar todo o meu povo, colocar do lado da minha metade, e agora eu vou salvar todo mundo. Ainda fico com metade do reino. Percebe? O plano de Deus era um. Mas a gente é muito criativo. Isso não se envolve com outros pensamentos. Eu acho bonito isso. O plano está lá. Sabe, quando eu e você lemos a Bíblia, o plano está lá. Quando eu e você lemos os 10 mandamentos, o plano está lá. Por que a gente quer ser tão criativo? Barganhar? Deixar as coisas num ambiente mais subjetivo? O plano está lá. Vai, conversa com o rei, pede um jantar, apresenta o teu problema e espera. O plano estava lá. Mas a gente é tentado. Quando eu li a história, eu disse: mas metade do reino, dá para fazer muita coisa com isso aí. O plano estava lá. E o momento onde nós mais somos tentados é quando a gente é tentado a fugir do plano que a gente conhece. Deus coloca no nosso coração. Interessante é que no livro todo de Esté não há nenhuma menção da palavra Deus, ou como a gente conhece, a Yahvé. Não existe. Não existe. Parece que Deus não está presente. Não. Sabe onde é que Deus está presente? Na atitude dos indivíduos. Mardoqueu é um dos indivíduos, ou Mordecai, é um dos indivíduos que mais representa a Deus. Tanto é que nessa situação, quando ele é exaltado, sabe quem estava sendo exaltado?
Deus, ele representa Deus. Como é que isso acontece? Esther vai diante do rei, manda chamar a mãe e diz, olha, eu quero fazer um banquete, ó rei, para você, esquece esse negócio de metade do reino, só quero fazer um banquete para você e para o Amã. Amã fica tão feliz que ele disse, olha, agora sim, agora eu tenho, o que eu quiser fazer eu posso fazer, porque o rei me aprova e a rainha me aprova também. Ela quer fazer um banquete para mim, sabe o que eu vou fazer? Vou mandar erguer uma forca gigantesca, e essa é a forca onde Mardoqueu vai ser exilado, ou vai ser executado. No dia exato onde o decreto dizia, que era o dia 13 do 12º mês ali do calendário deles, esse indivíduo ele vai morrer nessa forca. Mandou fazer a forca e ficou todo feliz. Naquela noite, o rei não consegue dormir. Talvez até porque Esté tinha feito essa situação toda e agora ele fica pensando nisso. Ele não consegue dormir. Pede os livros. Me tragam os livros, eu quero ler o que aconteceu na minha história. E ele vai exatamente no momento em que Mardoqueu o salva daqueles indivíduos que o traíram, ou que estavam prestes a trair. E agora ele pensa, poxa, esse indivíduo aqui precisa ser honrado. Ele foi honrado? Não, não foi honrado. O que ele recebeu por salvar a minha vida? Nada, nada, não, então ele precisa ser honrado. No outro dia ele chama Amã e diz, Amã, se eu quiser honrar alguém, o que eu faço? Amã pensou que era com ele. E ali ele desenha um plano maravilhoso para ser honrado. Coloque as vestes do rei. Coloque a carruagem, o cavalo do rei. Anda com esse indivíduo que o Senhor quer honrar. Era tudo que ele queria para ele. Honra esse indivíduo. Leva em praça pública e diz, olha, o rei honra a esse indivíduo com as vestes do rei, andando na carruagem do rei. Tudo e muito mais. O rei diz, olha, eu quero que isso aconteça exatamente como você está dizendo. Gostei do seu plano. Você vai honrar a Mardoqueu do jeito que você falou. E não tira nada. Mardoqueu é uma representação do plano de Deus, do que Deus estava fazendo. Como eu falei, Deus não é demonstrado, mas quando ele é honrado. E passei em praça pública, Deus estava sendo honrado. Faz parte do plano. As nossas atividades fazem com que Deus seja honrado. Isso é bom. Bem, vendo toda essa situação, Amã fica sem saber o que fazer, e agora ele fica triste, vai para casa, conversa com seus amigos, familiares, sua esposa, e percebe que contra esse indivíduo ele já não vai poder fazer muita coisa. Ele mal está se lamentando, já chegam ali os indivíduos responsáveis por levar ele para o banquete da rainha Esté, e quando ele chega lá, a decepção dele é muito maior. Porque mais uma vez o rei pergunta para Esté, Esté, o que você quer com esse banquete? Esté, eu sei que você não quer simplesmente fazer um banquete. Eu sei que você se arriscou de aparecer na minha presença sem que eu tivesse lhe chamado. Você não ia fazer isso por nada. Esté, o que você quer? Esté, eu estou tão curioso, eu estou tão envolvido, que se você quiser metade do meu reino, você vai ter. Mais uma vez, ela é provocada a fugir do plano. Sabe o que Esté diz? Meu senhor, não quero metade do reino. Eu quero apenas a minha vida. Aí o rei fica dizendo, a sua vida? Como assim? A sua vida está sendo colocada em risco por alguma coisa? Tá sim. Tá assim, tem um homem que quer tirar a minha vida. Eu acho que nessa hora até Amã se levanta e diz, não acredito. Quem é que quer tirar a sua vida? E o rei faz essa pergunta. Aí Esté diz, é ele. Acabou. O rei fica enfurecido, irritado. Amã percebe na hora. Ele tenta falar com Esté, não vou tirar sua vida não, que isso, que história é essa? Descobre tudo o que está acontecendo. Esté faz parte daquele povo, aquela rixa histórica. Ele não tem mais poder. Talvez depois de 500 anos, o plano que Deus tinha lá com Saul, foi se concretizar aqui. Os amalequitas já não tinham mais força. Era um povo já pequeno, mas um homem poupado foi suficiente para causar essa situação toda. O povo de Deus estava, praticamente todo o povo de Deus estava dentro do reinado de Assuero.
Ou seja, se esse decreto se mantesse exclusivamente ele, o povo de Deus todo seria dizimado. E o decreto dizia que poderia destruir todos e pegar o que eles tinham. Então seria completamente acabado. Talvez fosse inclusive o surgimento de um novo povo que fizesse isso. Quem sabe não fosse o ressurgimento de Amalequitas. É só o pensamento meu. Mas percebe como as coisas poderiam mudar muito. De uma desobediência, mas agora, em função da obediência, as coisas acontecem de maneira diferente. Sabe, a história de Esté nos mostra exatamente isso. Não é à toa que eu gostei da história. Existem vários outros aspectos, eu me segurei para não colocar tudo aqui, porque a gente tem tempo. Mas no final das contas, a gente se envolve com um aspecto: fé. Fé no plano de Deus. Do contrário, muitas coisas terríveis podem acontecer. Mas não se envolva pelo medo. Não. Tenha a certeza de que Deus tem um plano especial para você. Assim como Esté de Luz tinha um plano especial desenhado para a vida dela, assim como a minha pequena Esté tem um plano de Deus desenhado para a vida dela, você tem um plano de Deus desenhado para a sua vida. Está na Bíblia. Acredite, tenha fé e haja de acordo. A conclusão é que devemos reconhecer onde Deus nos colocou. Quem sabe, se para a conjuntura como esta fostes elevado a, e aí me permita dizer, fostes elevado a pastor, fostes elevado a engenheiro, advogado, médico, pedreiro, construtor, enfim. Quem sabe para esse momento e ambiente e vizinhança e sala de aula, você não foi colocado ali exatamente porque existe um plano. E o plano é para que Deus seja exaltado. Mais do que isso, para que a mensagem dele seja pregada. Percebe? Tudo o que acontece é para que o povo conheça sobre Deus. E o Deus foi conhecido, foi exaltado, e no final das contas, o plano de Deus foi resguardado, mais uma vez. O decreto que surge não é um decreto que anula o outro, de maneira direta. O outro decreto, ele continuou válido. Contudo, o novo decreto, ele faz com que aqueles indivíduos possam se defender e serem defendidos. Isso basicamente anula, porque é o que acontece hoje. Eu e você podemos ser assaltados, podemos perder a nossa vida, podemos ter qualquer tipo de dificuldade, mas existe quem nos defenda e nós podemos nos defender. Basicamente, um decreto anula o outro. É um novo decreto que surge a partir da resposta de Esté. Talvez, do contrário, esse decreto não surgiria. Mas o fato não é esse. Não é o que eu entendo da história. É seguir e obedecer a Deus. Nos mínimos detalhes. Tenha fé, não barganhe. Que desejas? Foi a pergunta. Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Não fuja do plano. A proposta pode parecer tentadora, financeiramente, profissionalmente, pelo status social. Não se envolva com isso. Não barganhe. Terceiro pensamento, e por aqui eu finalizo, siga o plano até as últimas consequências. Se perecer, pereci. Eu me lembro daqueles jovens que foram jogados na fornalha. E a resposta deles é maravilhosa. Eu tenho um sermão todo falando sobre isso. Eles são indagados por um rei, mais uma vez, e diz assim, quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Esse é o erro do rei. Ele estava indo numa proposta até boa. Mas quando ele pergunta, quem é o Deus? Parece que ele lembra mais uma vez para aqueles indivíduos quem era o Deus. E eles finalizam dizendo, olha, nós acreditamos em um Deus que pode nos livrar, mas se ele não livrar, saiba, ó rei, que ainda assim, nós não vamos te obedecer, nós não te adoraremos. Se perecer, pereci. Sabe por quê? Porque perecer com Cristo é entender que a guerra é dele. A vitória é dele. A vitória não é minha, a vitória não é sua. A vitória é dele. A guerra é dele. Transfira essa pressão para Deus.
O último desejo que eu tenho para você é que você faça essa troca. Assim como Esté fez. Esté trocou as dificuldades dela pelas virtudes de Deus. O pedido que nós fizemos aqui no início foi para que Deus pudesse nos utilizar e superar as nossas imperfeições. Eu quero te convidar a orar a Deus. Mas antes disso a gente vai louvar a Ele, inclusive. E ao final a gente vai fazer uma oração e eu quero deixar bem claro o que a gente vai falar. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. Eu quero deixar bem claro o que a gente vai orar. Nós vamos pedir a Deus para que Ele supere as nossas dificuldades. Mais do que isso, que Ele ratifique no nosso coração a sua lei. Demonstre para cada um de nós onde Ele nos colocou e o plano e o projeto que Ele tem para isso. E ao final de tudo, se perecer, pereceremos para este mundo e ganharemos o mundo vindouro. Vamos cantar, vamos louvar a Deus e ao final nós faremos essa oração. Eu quero convidá-los a se colocarem em pé e assim nós vamos louvar a Deus de corpo e alma. Que Ele seja louvado. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança do porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Assim como estamos, curva a sua fronte. Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus bondoso, nós te agradecemos, Senhor, porque nessa manhã conversamos sobre essa história que nos traz tantas reflexões. Em especial, nos traz a reflexão de aumentar e nos agarrar a nossa fé a Ti, ao que podes fazer por nós e mais do que isso, ao plano que já tens desenhado para a vida de cada um de nós. Ao sair daqui, que possamos colocar em prática o Teu plano de levar a Tua mensagem para tantos indivíduos que ainda não Te conhecem. Te pedimos, Senhor, que possa ser conosco, que nos unja, que nos cubra com o Teu Santo Espírito, para que possamos sair daqui prontos para levar a Tua mensagem. Para que o Teu nome seja exaltado exatamente nas nossas atividades, que possamos ser um reflexo, um espelho da Tua santidade. Não porque sejamos santos, completos e intocáveis, mas simplesmente porque fomos separados para essa obra. Permanece conosco, dá-nos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Que Deus permaneça com você na continuidade desse sábado e que amanhã possamos estar aqui às 18 horas, louvando e adorando a Deus.